Oi, gente. Eu me chamo Denise Virnababizete, sou expert em cálculos trabalhistas e especialista em direito do trabalho. Hoje eu estou aqui para falar mais uma vez sobre 13º, primeira parcela. Semana passada eu divulguei um vídeo sobre 13º, questões gerais, né? E hoje eu vou falar sobre as peculiaridades da primeira parcela, porque algumas perguntas surgiram, algumas pessoas entraram lá no vídeo e fizeram algumas perguntas e eu achei conveniente a gente fazer um resumo, né, das características que normalmente geram dúvidas. Bem, a primeira pergunta que fizeram é o seguinte: se o 13º ele pode ser pago de fevereiro, né, entre os meses de fevereiro até novembro, por que grande parte das empresas deixa para pagar somente no último momento possível, que seria no dia 30 de novembro? Né? Bem, aí é uma questão de opção. Né? A primeira parcela do 13º, ela existe por dois fundamentos. O primeiro é justamente para facilitar as compras de Natal, né? O indivíduo, quando ele recebe a metade do 13º, ele já pode ir se adiantando e fazendo as suas comprinhas de Natal. E também para desonerar um pouquinho a empresa, porque imaginem, né, em dezembro a empresa tem que pagar 2 salários de uma vez só. Acaba que esse limite do dia 30 de novembro não ajuda muito, né? Porque como, em regra, as pessoas deixam para o último momento, isso acaba gerando o seguinte: dia 30 de novembro paga-se a primeira parcela, mais ou menos 5, 6 de dezembro paga-se o mês de novembro, 20 de dezembro paga-se a segunda parcela e 5 de janeiro, 6 de janeiro, aí vai depender da contagem de dias úteis, né? Também paga-se o mês de dezembro. Então, eu acabo tendo o agrupamento de 2 salários no final do ano, que muitas vezes é problemático, mas nada impede que a empresa opte por outra forma de administrar essa verba trabalhista. Então, uma pergunta que fazem é: quando pagar antes, né? De fevereiro até outubro, por exemplo? Bem, existem algumas normas coletivas que estabelecem que a primeira parcela do 10º deve ser paga antes. Algumas que eu conheço até a terceira semana do mês de outubro, o que já viabiliza, né, já equilibra um pouco mais o pagamento dessas parcelas, desse valor. Algumas empresas, até por uma questão de estratégia, para que não haja acúmulo de 2 salários no final do ano, como eu expliquei no início, pagam em julho a primeira parcela. E aí muita gente pergunta: como é que funciona em julho? 50% do que o trabalhador tem direito, ou seja, 50% de 7/12 ou 50% de 12/12? Porque sempre existe aquele medo da gente adiantar mais do que é devido, né? E aí eu digo, não tem problema de você adiantar mais do que é devido, porque a própria legislação do 13º, ela permite que você abata das demais verbas trabalhistas, caso haja um desligamento do empregado a pedido ou involuntário. Você pode abater a primeira parcela que você pagou a maior ao trabalhador em qualquer outra verba rescisória. Você não precisa compensar a primeira parcela do 10º necessariamente com o restante do 10º. Então, se você adiantar algo que o trabalhador ainda não tem direito, porque tecnicamente em julho ele ainda não tem direito a 50% de 12/12, né? É um adiantamento, seria a metade. Em julho até teria, mas, por exemplo, em fevereiro, né, como algumas empresas fazem em fevereiro, ou a pedido do empregado, quando ele sai de férias, o trabalhador sai de férias em março, eu vou adiantar 50% de 3/12 ou 50% de 12/12? Na verdade, eu vou adiantar 50% de 12/12, porque senão esse adiantamento ele não vai ter nenhum significado nos valores desse empregado, porque ele vai ser tão pequeno que ele não vai ajudar o trabalhador e ele não vai desonerar a folha de pagamento no final do ano, né? Não vai adiantar, porque a segunda parcela vai ficar pesada. Então, muita gente pergunta também se a gente pode parcelar o 13º. Eu já vi algumas empresas parcelando. Eu vou dizer aqui para vocês o seguinte: não vejo problema, desde que esse parcelamento seja feito com base num cálculo líquido.
Por exemplo, R$ 2.000, esse trabalhador que em dezembro terá direito a R$ 2.000, se eu tirar o INSS e o imposto de renda, não vou fazer conta aqui, mas digamos que ele tenha direito a R$ 1.700, R$ 1.600, vamos colocar dessa forma. Se ele tem direito a R$ 1.600, eu posso pegar R$ 1.600 e dividir por 10 e fazer adiantamentos para ele de janeiro a outubro de R$ 160, de forma que em novembro eu terei adiantado mais que 50%, e em dezembro, ao pagar o integral e abater o que eu adiantei, eu ainda terei saldo suficiente para deduzir o INSS e o imposto de renda sobre o 13º, lembrando, né, que 13º é tributação exclusiva, ele não é somado com outras verbas para cálculo de INSS nem imposto de renda. Isso quer dizer o seguinte, em dezembro você paga 2 vezes o INSS. O imposto de renda ele é feito separadamente, você não vai somar o 10º com o salário de dezembro para calcular o 13º, o imposto de renda, de forma nenhuma. A gente vai calcular um imposto de renda sobre o 10º e o imposto de renda sobre o salário separadamente. É isso que a gente chama de tributação exclusiva. Bem, outra coisa também que perguntam é o seguinte, como é que a gente trabalha quando existem médias, né? Quando o salário do trabalhador é extremamente variável? Bem, aí existem duas formas de fazer, porque o adiantamento, ele é compensável na segunda parcela. Então, você adiantando mais ou menos, esse ajuste vai ser feito no dia 20. E aí é uma questão de estratégia também. Se a remuneração é variável ao ponto de fazer um peso muito grande na segunda parcela, é interessante que você calcule médias para fazer o adiantamento. E aí, como em regra esse adiantamento ele é feito até o último dia útil de novembro, é importante você trabalhar com que média, né? Janeiro a outubro dividido por 12, né? E aí você vai ter uma média dessa remuneração variável. Se ela for só variável, você vai calcular 50% desse valor e vai fazer o adiantamento. Se ela for variável mais uma parte fixa, você vai fazer esse cálculo que eu acabei de falar e vai somar a 50% da parte fixa e vai fazer o adiantamento. E aí, quando da segunda parcela, você vai fazer o recálculo e sobre a segunda parcela a gente vai falar mais adiante. Agora, uma dúvida que muita gente tem e que eu acho muito interessante é o seguinte: olha, o meu salário em março era 2.000. E eu recebi um adiantamento junto com as férias em julho, recebi R$ 1.000 de adiantamento. Fui promovido, meu salário passou para 5.000. Eu tenho direito a receber a diferença do adiantamento? Isso é super interessante. Claro que não. Os sistemas de folha de pagamento, eles não são, inclusive, programados para fazer esse cálculo de diferença da primeira parcela. Isso não existe. Na verdade, uma vez feito o adiantamento, você sendo promovido ou não, esse valor ele vai se resolver quando do pagamento da segunda parcela. E a gente tem que lembrar também o seguinte: quando a gente paga a primeira parcela, a gente tem que recolher o fundo de garantia. E eu já tive muito problema com isso em empresa. Por quê? Às vezes a empresa, por algum motivo, faz um adiantamento da primeira parcela do próprio caixa, né? O empregado está precisando de algum dinheiro e muitas vezes a empresa não tem nenhum sistema de empréstimo, enfim, e acaba lançando mão do adiantamento da primeira parcela. Só que esquece muitas vezes de avisar o pessoal da administração da folha de pagamento. Se você faz um adiantamento de 13º, você tem que avisar logo. Por quê? Porque uma vez feito o adiantamento do 10º, será devido o recolhimento do fundo de garantia sobre esse valor, no importe de 8%, devendo ser recolhido até o dia 7 do mês subsequente ao do respectivo adiantamento. E aí eu já peguei vários casos assim difíceis. Por quê? O adiantamento foi feito lá em março, lá do caixa da empresa. Aí no final do ano, aí todo mundo lembra que 13º existe, né? Até porque é o momento de lembrar mesmo. E aí a pessoa vai, fiz um adiantamento. Só que deixou de recolher o fundo de garantia sobre aquele adiantamento lá no início do ano. E esse fundo de garantia ele está com mora, ele está com atualização. O que muitas vezes acaba não sendo uma boa forma de administrar, né, a sua folha de pagamento. Tá certo? Uma outra coisa também que eu gosto de falar é que sobre o valor do 13º, não devem existir
outros descontos que não os legais, os fiscais, como INSS e Imposto de Renda. Eu já administrei folhas de pagamento, onde nós tínhamos assim empregados com vários vales, vale farmácia, enfim, um monte de situação, e no final eles mandavam descontar aqueles vales também no 13º. Isso não é uma boa política, mas isso é apenas uma questão de política, isso não tem nada a ver com a questão legal do adiantamento do 13º. E só para a gente finalizar aqui, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, compartilhe com os amigos, dê o seu joinha, por quê? Porque isso é um vídeo de conteúdo, né? Um conteúdo legal pra caramba, muito pouca gente fala de uma forma tão direta e objetiva sobre esse assunto, de uma forma prática, e eu gostaria que você fizesse parte aí da nossa comunidade da DWB para receber vídeos, né? Não esqueça também que nós temos aí na capa do canal um livro sobre cálculos trabalhistas. Se você tiver interesse, você clica aí no link, se inscreve no nosso sistema, que você vai receber, vai poder fazer o download, né? Na verdade, você vai receber por e-mail um livro aí, um e-book sobre cálculos trabalhistas, ok? Bem, por hoje é só. Até o próximo vídeo, e eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link para você ver os cursos que nós temos sobre cálculos trabalhistas, né? Até porque direito do trabalho, costumo eu dizer, é uma forma diferenciada de direito, meio envolvida com contabilidade, com outras coisas mais, e é importante a gente dominar o valor, né? A gente aprender a achar os valores desses direitos, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo.